Muito bem, meus irmãos e amigos, estamos de volta com o nosso canal Baú do Escriba para mais um vídeo desse nosso assunto de tirologia. Estamos tratando nesse canal somente do livro de Cantares de Salomão, que tem seus 113 versos, 8 capítulos. E nós estamos estudando a Bíblia aqui diretamente do Zona da Mata Mineira e o Sul Capixaba. Hoje, então, falaremos sobre os jardins. Os jardins. Essa palavra jardins aparece várias vezes no livro de Cantares, tanto no plural como no singular. Aqui nós temos a palavra jardim, no original é a palavra gan. Gan, G-A-N. O mais famoso jardim da Bíblia vocês conhecem, que é o Jardim do Éden, não é isso? Jardim do Éden, citado várias vezes. Mas também nós tínhamos alguns outros jardins mencionados na Sagrada Escritura. Por exemplo, o jardim de Uzá, aquele rei, né, famoso, Uzá. E temos também o jardim do palácio do rei Assuero, lá no tempo de Ester, na Pérsia. Asaf, guarda do jardim do rei, lá em Neemias. E o Senhor Deus visitava o jardim do Éden na viração do dia, né? Há esses jardins interessantes que a gente sempre pensa quando pensa em jardins, hoje em dia, a gente pensa em jardins como um lugar de plantinhas, né? Lugar dessas florezinhas. E o conceito de jardim na Bíblia aqui, poucas vezes se refere a essas plantações de pequenas flores. A maioria são referências a plantio de árvores. Então, Cantares, essa palavra gan aparece 37 vezes no Velho Testamento. Só em Cantares aparece 6 vezes, que é a palavra, a outra, quando chega no capítulo 6, versículo 11, quando fala do jardim das nogueiras, nós tratamos das nogueiras em outro estudo, esse jardim, a palavra não é gan, é giná, praticamente é o mesmo gan, só com mais a letra re. Essa palavra aparece também lá em Ester, nos jardins do rei Assuero, lá no livro de Ester, é essa mesma palavra. Essa palavra giná ocorre 4 vezes, 3 em Ester e aqui no 6:11. Descia os jardins das nogueiras. As demais ocorrências da palavra jardins ou jardins no livro de Cantares é a mesma palavra usada para o jardim do Éden, gan. Então nós temos no 4:12, no 4:15, no 4:16, no capítulo 5, versículo 1, 6:2 e o 8:13. Porque no 6:11 a palavra é outra. Então vamos ver quem está falando, né? A versão atualizada. E aqui tem a Bíblia da Reforma, que mostra isso, a versão atualizada, ao meio da revista atualizada. Ela fala quem é a personagem que está falando, se é o esposo, a esposa, quem é. Então, no capítulo 4:12, o esposo diz: jardim fechado és tu, minha amada, minha irmã, noiva minha. No capítulo 4:15, o esposo diz: fonte dos jardins. Diz que a amada é uma fonte dos jardins. O capítulo 4:16 já é a esposa falando. Ela diz: assopra no meu jardim. A amada falando, e espalha os seus aromas, né? Aqui dá a entender que são flores, né? Porque uma árvore não vai ter aromas. O capítulo 4:16, o amado, vem o seu amado para o seu jardim. Ela está convidando a esposa, convidando o amado, o amante, para descer o seu jardim. No capítulo 5:1, versículo 1, o esposo diz: entrei no meu jardim. Ele fala, o amante, colhi, comi e bebi. Colhi a mirra com especiarias, comi meu favo com mel, bebi meu vinho com leite. No 6:2, a esposa diz: meu amado desceu aos seus jardins, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins, para colher os lírios. Então aqui nós encontramos algumas coisas que tem no jardim. No 8:13, que é a última ocorrência de jardins aqui, em Cantares, ó tu que habita nos jardins. É o esposo falando para a esposa, para a amante, né? Ó você, você que habita nos jardins, ou quero ouvir a tua voz. 8:13, vamos ver se é verdade isso mesmo. 8:13. O esposo está falando: ó amada minha, você, tu, ó amada que habita nos jardins. Então vamos tirar lições dos jardins. O que tinha nos jardins? Jardins tem que ter o quê? Tem que ter uma área cercada. Para ter jardim tem que ter uma área delimitada. A vida cristã tem que ter delimitações. A vida cristã, a vida espiritual tem que ter limites. Não existe esse negócio de ser tudo igual ao outro. Tem que ter limites, tem que ter cercas, né? Tem que ter cercas.
Então o jardim tem que ter cerca. Outra coisa, no jardim tem fonte. O jardim tem que ter água. Que plantação que vai crescer, vai vicejar sem água, né? O próprio jardim do Éden havia um rio que dividia em 4 braços, Pisões, Gihon, Tigre e Eufrates, que regava o jardim. Então, o jardim tem que ter fonte nele, tem que ser regado, tem que ter água. E então é isso aí. Esse jardim do capítulo 6, 11 aqui, que é o jardim das nogueiras, dentro dele tem vide e tem romeira, mostrando que é mais referência a plantas, né? A plantações. Então, vamos lá. Capítulo 4 já falei. 4:15, fonte dos jardins. Água, já falei. Árvores. Então, geralmente, o Eclesiastes 2:5 nos mostra isso. Que haviam plantações de árvores nos jardins daquela época. E não essas flores, como nós conhecemos hoje, a maioria, são flores, né? Que se plantam em jardins. E quando se fala de pomar, já são frutas, né? Quando nós temos frutas, plantas que são frutíferas, falamos de pomar, que é outra coisa. E pomar no hebraico é pardes. Pardes quer dizer pomar, ou reserva de plantas frutíferas. Então, para comprovar que nesses jardins que nós estamos tratando aqui haviam árvores, a gente encontra Eclesiastes 2:5, diz assim, Salomão dizendo, né? Plantei neles árvores diversas. Né, como se fosse um bosque, né, onde se plantava determinado tipo de árvores. Os jardins de Deus são falados em Ezequiel 28:13, 31:8, também fala de todo tipo de árvores que havia ali, né? E mais do que podemos falar de jardins. Então, qual a lição espiritual que vamos tirar desses jardins quando estão referenciados aqui no livro de Cantares de Salomão? Então, são essas duas principais lições. Primeiro, que jardim tem que ter fonte, tem que ter água, a vida cristã tem que ter água, né? E aqui nós temos a água verdadeira, a água da vida, né? A Bíblia Sagrada, o alimento nosso de cada dia, que não vai dar sustento, não vai dar condição para caminhar nessa jornada. E tem que ter delimitações. Jardim não é área avulsa, não é área livre. Tem uma cerca, né? A vida cristã tem que ter cerca. Aliás, tudo nessa vida tem que ter cerca, né? Não é só a vida cristã. Cerca, disciplina, regulamento, né? Tudo que se vai fazer no mundo hoje em dia tem que ter isso, tem que ter o chamado regimento interno, né? Então, a vida cristã, a vida espiritual, nós como igreja, nós temos, como corpo de Cristo, nós temos que ter limites, né? Paulo dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, não é isso? Então, nós precisamos de ter saber em Deus, não é proibições, uso e costume, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando de coisas espirituais. Temos que ter caráter de cristão. Temos que saber que nós somos jardins e o povo espera de nós que nós tenhamos árvores que deem frutos, né? É isso então. Vamos ficando por aqui com o nosso estudo de Cantares. Voltamos no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.